Hebreus, né? A gente pensar, segundo a Bíblia, né? Para reagir contra as invasões dos filisteus, os hebreus mudaram para uma organização política. Os juízes foram substituídos por um rei. Eles começaram a ter uma relação de conduta de que precisava de um rei que exercesse uma determinada autoridade sobre aquela tribo e que, de certa forma, protegesse eles em relação às invasões. A partir daí surge o primeiro rei dos hebreus. Foi Saul, né? Ou Saulo. Com a morte de Saul, Davi subiu ao trono e reinou de 1000 a 965 a.C. O novo rei derrotou os filisteus, conquistou a cidade de Jerusalém e transformou a capital do reino. Davi, para vocês terem noção, ele é citado na Bíblia como o segundo coração de Deus. E conta relatos de que Davi era tão pequeno, e que ele enfrentou Golias, que era um gigante. E com 3 pedrinhas ele derrotou, né? Ele derrotou os filisteus guerreando contra Golias. Na nova capital, Davi centralizou o culto a Deus único, né? Javé ou Jeová, convertendo ao monoteísmo hebraico, uma religião de Estado. Ou seja, ele reuniu a partir dali, assim como Maomé fez no islamismo, uma relação de um Deus único, né? A partir daquele momento, no sítio arqueológico situado ao norte da atual Estado de Israel, foi encontrado um bloco de pedra com uma longa inscrição que tinha a seguinte expressão: Casa de Davi. A descoberta é considerada uma prova da existência histórica do personagem. Então, assim, a gente começa a entender o valor histórico da Bíblia, né, e a historicidade a partir do momento que começa a se ter vestígios, resquícios na história. Então, existe uma pedra, né, um bloco de pedra que tem essa expressão. E essa pedra, ela é datada da época mesmo, da instância, né, da vivência de Davi, porque qualquer pessoa poderia ter feito a inscrição, mas datada da época, Casa de Davi. E a descoberta ela é considerada como a existência, né, da história confrontando com a realidade. O auge do poder monárquico do israelita deu-se num reinado de Salomão, seu filho, né, Salomão era conhecido como o sábio, né? Ele repousou o exército e estabeleceu relações comerciais com os fenícios e com o rei da Árabe e África, expandindo as influências dos hebreus por toda a península. Também foi durante os hebreus, no nordeste da África, né, e no reinado de Salomão, que se constituiu o primeiro templo de Jerusalém. Quem criou, quem fundou, quem construiu o templo de Jerusalém foi no governo de Salomão. Salomão ordenou a construção, né, de obras hidráulicas, de reservas de rios, de irrigações, arqueduto, para abastecer as cidades, né? Para financiar a construção de grandes obras, o rei impôs o reino altos impostos, além de recrutar boa parte da população para trabalho nas construções. Então era todo um trabalho braçal mesmo. Com a morte de Salomão em 926 a.C., seu filho Roboão assumiu o reino e manteve a política de impostos. O norte rebelou-se e criou o reino de Israel, com a capital em Samaria. O sul formou-se o reino de Judá, que manteve sua capital em Jerusalém. Esse episódio ficou conhecido como cisma, essa divisão, né? Essa divisão que rompeu a política após a morte de Salomão e o seu filho Roboão continuar o poder. Ele assumiu, só que ele continuava a política de altos impostos. E aí ele rebelou-se e a capital foi repartida, né? Uma parte se tornou ao norte o reino de Israel e ao sul o reino de Judá. Ficou conhecido como cisma esse episódio. Após a divisão dos 2 reinos, habitantes do reino de Judá passaram a ser conhecidos como judeus. Então, a partir daí, Judá, né, ao sul, todo aquele povo ficou conhecido como judeus.